Boa noite, irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês, que vão receber a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus vem como um direcionamento, né? Uma ajuda divina para nós, uma proteção do Altíssimo, né? Porque quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, Ele proverá sobre as nossas vidas, Ele nos ajudará, nos sustentará, nos defenderá, nos guardará, nos livrará de todo mal. Precisamos confiar, né? A perseverança, nós temos que ter resistência diante das dificuldades, né? Saber que Deus está no comando de tudo está no comando da mão de Deus, né? Nada escapa das mãos do Senhor, né? Ele, quando ele decide alguma coisa, o que ia fazer ele voltar atrás? É a vontade dele. Nós temos que confiar nele, né? E mesmo diante da dor, da aflição, da prova, Deus está no comando com tudo de tudo. Amém? Nós temos que crer na palavra de Deus. Creio, é isso que Deus está falando no nosso coração. Amém? Então, hoje eu postei de manhã lá no Jó. Olha só como Deus fala. Essa palavra Deus tocou tremendamente no coração. Eu vi irmãos que eu estava vendo uma mensagem de manhã que Deus confirmou a palavra de Jó. Olha só. Eu não consegui pegar, mas uma hora eu vou começar a pegar as mensagens que os irmãos colocam lá, que Deus fala com eles, e eu vou trazer para cá. Eu vou imprimir e eu vou trazer para a gente ver como Deus confirma a palavra, né? Saber que Deus está presente de madrugada na nossa vida e falou conosco, confirmando, hein? Amém? Creio na palavra de Deus, hein? Então, Jó. Lá em Jó, aqui fala que Jó, no capítulo 26, ele deseja apresentar-se na presença de Deus, né? Ele queria falar com Deus, colocar a causa dele, né, diante de Deus, de todas as aflições que ele estava passando. Olha só, acontece muito com a gente for observar a nossa vida, né? Então, lá em Jó, de 23, ele fala assim: mas o Senhor sabe o meu caminho, né? 23, 10. Mas ele sabe o meu caminho, ele me prova e eu sairei como ouro. Então, Jó, ele queria falar com Deus, né? E ele fez uns questionamentos, né? Um questionamento, mas perguntando para Deus por causa das injustiças, né? E por que tanto sofrimento que ele estava passando, né? Aquele sofrimento, né? Então ele houve uma lamentação de Jó, né? Mas ao mesmo tempo que Jó ele lamentou diante da provação da luta, mesmo ele colocou a causa dele. Então ele era um homem justo, né? Ele era um homem bom, né? E ele era um homem assim que acreditava, né? Ele obedecia ao Senhor, apesar que ele ouvia Deus falar, não conhecia Deus, ele só ouvia Deus falar através das pessoas ouviam falar, e ele conhecia Deus, né? Porque Deus conhecia Deus através do que? Nós ouvir, né? Você ouvir falar de Deus, então você ouve conhecendo a Deus, né? O ouvir, né? O ouvir é muito importante, né? A gente ouve falar de Deus, então nosso ouvido guarda. Eu ouvi falar de Deus. Você viu o cego lá, né? Acho que é um cego, que ele ouviu falar de Jesus. Ele não via, mas ele ouviu. Quando ele passou, começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Então ele ouviu. Então o ouvido é muito importante. Nós ouvimos a palavra que Deus está falando. Então ele ouviu falar de Deus. Então ele era um homem temente, um homem justo, um homem íntegro, né? Então ele foi apresentar a causa dele para Deus. Por que tanta dor, tanto sofrimento, né? Que ele era um homem justo, um homem temente a Deus, né? Só que aí ele também, ao mesmo tempo que ele, ali naquele argumento que ele foi apresentar a causa para Deus, porque Deus é justiça, né? Ele começou a falar, mostrar, né, as injustiças, tudo, né? E ele ali sendo um homem direito, certo, fazendo as coisas, né, para Deus, assim, né? Temente a Deus, e passando toda aquela tribulação, né? Porque tem um momento na vida, se a gente for analisar a nossa vida, que nós estamos como Jó. No momento quando vem aquelas provações tão fortes na nossa vida, a gente começa a questionar, né? Meu Deus, por que aconteceu isso? Ou a gente começa a apontar uma pessoa que fez mal pra gente. Quando vem uma tribulação, vem uma prova, vem um desmancho, um término de alguma coisa, uma perda, uma morte, a gente começa a questionar Deus. Meu Deus, mas por que aconteceu? Né? Ele era tão bom e tanta gente ruim. Às vezes a gente fala essa frase, não é verdade? Nós somos assim, né? Só que não é porque aconteceu, porque é a nossa vontade, é a vontade de Deus, né? Então ele já mostrou que se ele faz alguma coisa, quem fará ele voltar atrás, porque é a vontade de Deus, é a vontade de Deus, né? Então a gente vai ver que Deus, ele está no comando de tudo, então tudo há um propósito na dor, né? Então é no deserto que Deus prova a nossa fé, é nas aflições, né? Nas provações que Deus prova a nossa resistência ali, mas Deus, ele não estava, Jó não estava abandonado, porque se para Jó aguentar tudo que ele aguentou,
mesmo ele não vendo Deus, depois lá pra frente nós vamos ver que Deus vai aparecer face a face para Jó, né? Só que aí, aqui, Deus ainda não apareceu, só que Jó já tinha no coração dele que Deus, ele ia socorrer ele, ia ajudar. Na verdade, Deus já estava com Jó, né? E está conosco também, né? Se não fosse Deus no momento da dor, da aflição, da dificuldade, você acha que nós ia suportar? Ele não ia suportar, porque tem certas lutas, certas dores, sofrimento. Se nós não tiver Deus dentro de nós, certeza que Deus vai fazer nós vencer, nós vamos ter que ter fé, perseverança, nós não conseguimos nem levantar. Tem pessoas que diante de uma dor, elas recuam, elas se desesperam, elas perdem a fé, elas desanimam, elas adoecem o corpo e a alma. Por isso que muitas vezes também a depressão vem nas pessoas, elas se abalam, porque às vezes a fé delas não está tão focada em Deus, né? Está mais focada na situação que elas estão vendo, das dores, do sofrimento, não foca em Deus. Porque depois que Jó, apesar da dor, ele continuava crendo, ele perseverou na fé. Ele sabia que Deus ele ia socorrer ele, né? Ele sabia, ele tinha uma convicção, né? Então o questionamento, né? Muitas vezes a gente pode falar, mas questionar Deus, questionar a gente pode questionar, não é duvidar. E não atentar a Deus, falando, Deus, por quê, né? O Senhor sabe e tal. Não, Deus não é isso que Deus quer que nós façamos, né? Isso é atentar ao Senhor, né? Mostrar que Deus tem que provar algo para nós. Deus não precisa provar nada para nós, porque na verdade Deus já deu seu Filho para morrer por nós, para nos salvar, para nos libertar, né? Ele já provou que nos ama. Oh, glória, aleluia. Então não precisa provar nada. Aí nós vamos, olha como Deus fala tremendamente. Hoje no versículo, olha, agora eu vou pular de Jó, vamos lá para o Salmo 91. E é o versículo 12, olha só o que Deus fala. Depois, no 11, Senhor, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para os proteger e guardar todos os nossos caminhos, amém? E hoje, no capítulo 12, o Senhor fala, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com nenhuma pedra, em pedra alguma, né? Porque aí o Senhor dá ordem aos anjos para você não tropeçar em pedra alguma, né? E eles sustentarão em suas mãos, né? Para que não tropece em pedra alguma. Então os anjos a proteção angelical, a proteção divina sobre nossas vidas, né? Então Deus manda os anjos para que nós não se desvie do caminho dele. E no momento da dor, da aflição, da preocupação, você não recua não, continua firme. É isso que Deus quer dizer para nós. E a gente pode ver, como eu falei para você que é 40 dias que eu estou vendo com o Salmo 91 aqui todos os dias, né, que foi 40 dias que depois do batismo, Jesus foi batizado, João Batista, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, né? Lá ele ficou 40 dias, ele ficou com fome, a gente vai ver. Mas eu não vou falar, não vou pegar essa palavra nesse momento de Jesus, não. Eu vou pegar a parte que Jesus, o diabo tentou Jesus no deserto, né? Ele atentou Jesus, né? Que ele falou assim para Jesus, essa parte aqui eu vou ler aqui, ó. O diabo transportou Jesus a uma cidade santa, colocou ele sobre um pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, olha só, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, te tomar-te-ão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Olha só o que o diabo falou para Jesus. Nessa segunda tentação, que foi a primeira, depois foi a segunda tentação, Satanás tenta distorcer a palavra de Deus, que é aqui o Salmo 91, né? Ele tenta distorcer a palavra de Deus. Olha, eu estou vendo aqui, estou lendo na internet, tá? Porque não dá explicação certinha para não... né? Ele tenta distorcer a palavra de Deus, né? No Salmo 91, no versículo 1 e 12, porque ele pediu para os anjos guardar todos os caminhos, eles sustentaram em tuas mãos para que não tropece em pedra alguma, né? Então, surgindo a Jesus para provar o seu poder na proteção divina. Então, é isso que eu estou falando. Então, nós somos protegidos pela uma força divina angelical, pelos anjos do Senhor, né? Para nos proteger todo o nosso caminho. Então, a proteção do Altíssimo, a sombra das asas do Senhor. Ele dará ordem aos anjos dele, né? E ao levar Jesus, ele atentou Jesus, né? No caso aqui, o Satanás, a levar Jesus um ponto mais alto, tempo que o diabo sugeriu que ele demonstrasse a filiação divina, né? De forma espetacular, quer dizer, se ele pulasse de lá, né? Que aí, caso o Senhor Deus ia mandar os anjos para proteger, né, o filho dele. Mas só que Deus não podia fazer a vontade e não podia tentar o Pai, né? Também, né? Porque ia fazer com que pulasse, então Deus não ia fazer isso. Então eu queria forçá-lo a agir fora da vontade de Deus. E não é isso que Deus, o propósito de Deus para Jesus, o Filho, é um propósito divino que não poderia tentar o Senhor, né? O que aconteceu? Jesus também disse, está escrito,
não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só. Então, às vezes, que nem a gente vê Jó não que ele tentou a Deus, mas ele foi questionar Deus, né? Foi questionar Deus, claro que Deus é soberano, né? Tudo que ele faz. E por mais que nós não entendamos, as dores estamos passando aflição, Deus está no controle. Nada escapa das mãos dele. E ele faz o que ele quer mesmo na nossa vida. Ele quer provar nossa fé. E é no deserto, que você vê Jesus ali, foi o Pai que levou Jesus Espírito Santo para o deserto para testar a resistência, né? A fé, né? A fé de nós, a nós, né? Ele mesmo sendo filho de Deus, né? Então Deus leva o nosso deserto em lugares de dores e aflições para testar a nossa fé, a nossa resistência. Porque na verdade é através da nossa resistência, através da nossa fé, das nossas dores, que Deus faz nós ser forte. Porque nós somos fortes, nós estamos com Deus, porque Ele faz nós ser vencedores, nós temos que crer. Amém? Então nós não podemos tentar o Senhor. Nós podemos até falar, pedir, orar ou argumentar. Nós somos filhos de Deus, porque beleza que o seu irmão aí do lado, a sua mãe, seja quem estiver do seu lado, não vai doer em você um beliscão? Vai doer, né? Então, qualquer tipo de dor que nós estamos passando, claro que dói. Então a gente vai ter então nós vamos ter um questionamento para Deus. Senhor, por que eu estou passando tanta situação? Por que as coisas estão acontecendo dessa maneira na minha vida? Por que tanta dor? Né? Mas não é por quê, é para quê. Então Jó entendeu ali, né? A soberania de Deus, né? Ele entendeu que Deus só faz aquilo que Ele quer mesmo, né? Entendeu? Só que ele se colocou a causa dele. Ele pleiteou a causa dele, com os próprios seres como outros. Ele colocou a inocência dele, que ele é um homem justo, temente a Deus. Oh, glória. Então é isso que Deus quer de nós, né? Que independente do que nós estejamos passando, das dores que nós enfrentamos, nós não podemos recuar e desistir. Porque se nós desistir, é o que o demônio queria fazer com Jesus. Ele tirar a vontade do Pai, né? Quer dizer, Jesus fazia Jesus passar por cima da vontade de Deus, né? Aí o Senhor falou para Satanás, não atentará o teu Deus. Então não podemos atentar a Deus. E nós não podemos duvidar do poder de Deus. Porque se Deus está fazendo alguma coisa na nossa vida, alguma coisa Ele está fazendo para nos preparar para algo maior. Ou também para nos preparar, né? Porque muitas vezes através da dor nós amadurecemos. É através da dor que nós reconhecemos nossos erros. Porque se nós também não sentir dor, nós nunca vamos reconhecer nossos próprios erros. Porque não é o caso de Jesus, né? Jesus é santo. Estou falando de nós, né? Então Deus permitiu também para nos dar isso. Jesus é nosso exemplo de amor, de fé, de perseverança, que não recuou, fez a vontade do Pai. E assim nós vamos fazer a vontade de Jesus, né? Não recuar diante da dor, do sofrimento, da luta, não recuar. E mesmo nós vamos ser tentados, claro que vamos, o tempo todo, né? Para nós cair na armadilha, né? Para nós, e quando nós estivermos da dor, essa de dor, aflição, de dificuldade, que nem o Satanás falou para Jesus, para nós pular, para nós desistir. Desista, você não vai conseguir. Então nós não podemos ouvir a voz do inimigo, ouvir a voz de Deus, né? Quando vem uma coisa falar para você, você não vai conseguir, você não vai vencer, você tá aí, né? Fala, não, Deus fala para não atentar teu Deus, então não atentar, sai Satanás, não Jesus, tem que repreender do inimigo. Porque o inimigo quer deixar nós para baixo, quer desonbar, quer nos enfraquecer, né? O inimigo quer isso. Então, o Senhor dará ordem para nos proteger todos os nossos caminhos. Então, é a proteção divina que o Senhor está dando para nós, a proteção angelical do Senhor para os anjos. Que o Senhor, Deus falou que os nossos anjos dão ordem para nos servir, aleluia, para nos servir. Então, os anjos do Senhor vão nos servir, vai estar de prontidão, nos ajudando, sustentando, fortalecendo, para que nós não tropecem, não desvie, não recue, não se perca, não vá pela vontade do inimigo. É isso que Deus está falando para nós. Então Jó mostra também que ele, apesar de ele ser tentado, ele foi, né? Porque no momento de tanta dor, tanta dificuldade, teve um momento que ele se lamentou, né? E aqui eu falei, belisca porque dói, né? No momento que a gente vai questionar, nossa, vai argumentar, Senhor, mas eu sou bom, eu faço isso, já aconteceu comigo outras vezes, né? Eu sou humana, meu Deus, porque eu estou passando isso, tanta coisa junto, né? Mas acontece que não é porque, para quê? Tem algum propósito de Deus na minha vida para que Ele me permita que eu passe, até porque Deus jamais vai dar uma cruz para nós, o maior sofrimento é aquilo que você não pode carregar. Ele sabe até onde nós vamos, até o nosso limite. Então Ele sabe a hora de fazer parar alguma coisa, né? Então Ele é Deus, Ele sabe tudo. Então nós temos que, apesar de nós questionar, pedir perdão, Senhor, me perdoa, eu questionei, eu duvidei. Duvidei não. Eu questionei, né? Às vezes argumentei, teve vezes até a gente murmura, né? Porque é tanto sofrimento, né? Mas só que Deus está no controle, né? Até porque a nossa fé também, o questionamento faz parte da fé, né? Porque também se nós podemos, assim, que tipo de ser humano somos nós, né? Que
as coisas estão acontecendo, tá doendo e você não fala, ai, não sente dor? Nós somos de carne e osso aqui, ó, né? Nós sentimos, né? No caso de Abraão também. A promessa demorou muito tempo, né? Até que Sara tomou uma decisão da serva dela, né? Para que Abraão tivesse um filho com a serva. Você viu como é que é a vida? É assim. Então você tem que tomar muito cuidado, porque a promessa estava de pé. Deus não muda, a promessa continua sendo a mesma. Deus não mudou, aliás, a promessa dele, a palavra dele não vai ser cumprida. Ele não é um para que minta, filho de Deus, não para que se arrependa. A palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida. Se ele prometeu, vai acontecer. Oh, glória. Então nós não podemos duvidar. Então é tão interessante como Deus falou tremendamente essa palavra, que eu falei, meu Deus, como Deus é tremendo, né? Se eu ver a palavra, ele falou de Jó, a tentação, prova sair como ouro, então é porque se nós sairmos como ouro, diante da situação, da dificuldade, se nós não recusar, né, não recuar, continuar persistente na fé, não desistir que nem Jó, continuar confiando em Deus, sendo fiel em Deus, sabendo que Deus vai acontecer na hora certa, no momento certo, Ele vai mover os céus até para o nosso redor, e até porque Deus, às vezes, Jó já era um homem abençoado, você vê, ele perdeu tudo, né? Mas depois Deus abençoou ele muito mais ainda, né? Então a gente pode ver que Deus recompensou todo aquele sofrimento, e assim para nós também está falando, tudo que Deus está sentindo, toda perda, Deus vai recompensar, né? Porque Deus é bom, né? A vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Nós não podemos questionar o que ele faz, né? Nós estamos questionando, tipo assim, a hora da provação, né? Da dor, né? Não a questionar, Senhor, não, ele faz o que ele quer, ele é Deus, ele pode tudo, né? Ele que manda, né? Mas nós questionamos assim alguma coisa ou outra, porque assim, nossa, mas aconteceu isso, por quê? A gente começa a culpar as pessoas, culpar isso, porque fulano fez isso, na verdade aconteceu pela permissão dele, tudo acontece pela permissão de Deus, só não caiu uma força se não for da vontade dele. Então é ele que sabe, quem manda, quem está no controle de Deus, senta todas essas coisas com a mão dele, o poder dele, é ele, a honra agora dele, louvado seja. Então é isso que Deus está falando para nós hoje. Então ele dará ordem aos teus anjos para proteger nós todos do caminho, ele sustentará em tuas mãos para que nós não tropecem em pedra alguma. Então ele sustentará o próprio Deus, né? Nas suas mãos. Então nós estamos no Altíssimo, nós estamos na sombra do Onipotente, nós temos que temer a nada, com glória. É isso que Deus fala para nós, né? Tremendamente nosso coração, para confiança é tudo, né? A gente pode questionar, mas não duvidar do poder de Deus. Ele sabe o que faz, né? Questionamento não é uma coisa negativa, mas nada de você ficar cobrando de Deus, nós não temos que cobrar nada, porque nós somos pecadores, na verdade, né? Nós somos salvos pela graça de Deus, agora, mas temos que ouvir e obedecer a palavra de Deus e viver de acordo com a palavra e o mandamento. Isso é importante. Aliás, isso é principalmente fundamental, porque amar a Deus sobre todas as coisas e também obedecer, né? O Senhor. Se a gente obedece a Deus, nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, não é? Então isso é importantíssimo para os filhos daqueles que creem no Senhor, na palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Então é isso que Deus está falando para nós, né? Então nós temos que confiar no Senhor, é a confiança, é a base, e a obediência é tudo. A obediência abre os céus, a obediência leva a vitória, né? E a proteção de Deus sobre nossas vidas, temos que querer confiar, ó glória. Então é isso que Deus está falando, então não recuar, né? Porque diante da situação, da dificuldade, o Senhor vai dar ordem aos anjos para nos sustentar, né? E para nos proteger em todos os nossos caminhos, porque é eles que nos sustentarão nas suas mãos, as mãos do Senhor, amém? É os próprios anjos, né? De Deus que são enviados do Senhor, né? Ali o Satanás tentou atentar Jesus para ele pular, pelo Senhor dar a ordem aos anjos para proteger, né? O Jesus, na verdade, ele não poderia fazer isso porque ele ia estar passando por cima da autoridade de Deus, né? Ele não pode, ele é um filho obediente a Deus, simplesmente Deus quer que nós somos obedientes a ele, né? Nós não podemos atentar a Jesus, né? Se Deus está provando nós, é porque ele sabe o que é bom para nós. Alguma coisa está cuidando de nós, está tratando de nós, até porque nós não podemos entender, mas sabemos que Deus tem algo sempre bom para a nossa vida, amém? Nós temos que confiar, né? Jamais duvidar do poder de Deus, porque ele sabe o que faz. Por mais que nós não entendamos, nós não vamos entender mesmo, né? Deus não vai nos revelar o que ele quer para a nossa vida. Lá na frente ele pode se revelar para nós, mas no momento nós temos que, através do processo, da dor, nós temos que confiar, né? A palavra é confiança também, obediência, confiança, e sempre buscar o Senhor em todo o nosso coração e fazer a vontade de Deus. Vamos clamar o Salmo 91 com muita fé, porque esse Salmo é poderoso, libertador, está nos ensinando muito. Quem ouve, olha, a palavra de Deus eu não ouvi, viu? Eu não ouvi. Ele ouviu, Jó ouviu a Deus, né? Ele era um homem temente a Deus porque ele ouvia falar de Deus. Você lembra do cego lá, né? Ele ouviu falar de Jesus, ele não via, mas ele ouviu, né? Ó, glória, louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos lá.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra da Onipotência, diz ao Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Nele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, e me cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estarei seguro, e a sua verdade será teu escudo e bronquel. Não temereis espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás, verás o castigo dos ímpios. Do Senhor é teu refúgio, não te esforça a tua habitação, nem o mal me sucederá, nem praga alguma chegará na minha tenda, que o Senhor dará ordem a teus anjos, para me proteger e me guardar de todos os meus caminhos. Eles me sustentarão em tuas mãos, para que eu não tropece com os meus pés em pedra alguma. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Portanto, tu encarecidamente a mim se aplica com amor. Também eu livrarei e poloei a salvo que conhece meu nome e santa glória. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei em angústia, dela eu retirarei e glorificarei. Fatal-ei como hoje o dia, e eu te mostrarei santo. A minha salvação eu te mostrarei santo. Eu te mostrarei santo, a minha salvação eu te mostrarei. Santo é o Senhor Jesus, louvado seja o seu nome santo. Santo é o Senhor Jesus, louvado seja seu nome santo. Deus meu refúgio, minha fortaleza, minha alegria na dor, minha certeza. És o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Rei de minha vida, Senhor, venha até minha glória. Aleluia. Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, né? Ele que nos sustenta e fortalece os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, eu desejo uma boa noite para você. Um feliz domingo abençoado para todos, né? Nos proteja, nos guarde, livre do mal. E não confia em Deus, né? Pode até questionar, mas não pode argumentar, né? Pode. Nós somos humanos, né? Nós somos falhos. Mas é uma maneira de perguntar sempre a Deus, Senhor, por quê? Mas me ajuda, Pai. Se eu errei, assim, nós erramos também, né? No caso ali, Jó achava que era porque ele pecou, né? Achou porque ele... Não, mas na verdade, muitas coisas acontecem na nossa vida, a gente vai pensar sempre assim, porque nós pecamos. Não acontece porque pecamos, é porque Deus está nos testando a nossa fé, né? Ele testa aquele que mais ama, né? Então ele testa. Então às vezes já aconteceu muitas vezes que eu passei tanta dificuldade, eu falei, meu Deus, eu é pecado, meu Deus, eu fiz alguma coisa muito séria, mas na verdade foi Deus que permitiu. As coisas acontecem de uma maneira, é porque Deus quer testar a nossa fé. É naquele momento que você acontece uma coisa na sua vida, que é a fé aí agora, que vou ver, é na alegria, na fartura, no dinheiro, tudo é feliz. Agora eu quero ver a dor, a dificuldade. Se você vai estar ali perseverante, que nem Jó, estava doendo. Nossa, não imagina a dor desse homem. Não é fácil não o que ele passou, né? Ele é um exemplo de fé para nós, né? Também que ele continuou firme ali, sabendo que a situação dele estava difícil mesmo, mas ele continua com aquela convicção. Você vê que ele tinha convicção de Deus, a soberania de Deus, né? Por mais que ele questionou, argumentou, apresentou a causa ao Senhor, né? Para que Deus entrasse com justiça, mas ele sabia da soberania de Deus. O coração dele, aliás, porque o nosso coração não nos engana, né? Apesar de nós se argumentar, ou questionar, ou às vezes sofrer, mas lá no fundo a gente sabe que tudo acontece pela vontade de Deus. O crente, aquele que confia em Deus, sabe disso. Sabe? A certeza está no coração, né? Porque tudo acontece porque é necessário que aconteça as coisas no mundo. Então, muita coisa que a gente vai ver no mundo que acontece, a gente fala assim, meu Deus, por que está acontecendo aquela tragédia, aquele furacão? Não esqueça, as coisas têm que acontecer, né? É tudo que as coisas têm que acontecer, tem que acontecer as coisas, né? Porque se não acontecer, a palavra de Deus, ela não se cumpre. E a palavra de Deus tem que se cumprir, que nem vai acontecer no final do tempo. A vida de Jesus já está aí, né? Então vai acontecer muita coisa, ele já falou que vai acontecer, né? Vai acontecer guerra, nações contra nações, peste, fome, profetas, falsos profetas, muita coisa vai acontecer. No mundo vai acontecer, até parece que o céu vai se abalar, né? Vai cair lá, vai parecer um monstro no mar, a Leviatã, um negócio assim. Vai acontecer muita coisa no fim do tempo, né? E até o mar vai dar medo no ser humano, né? Então a gente sabe que tem muita coisa na palavra de Deus ainda. Então as coisas vão ter que acontecer para que a palavra de Deus seja cumprida, né? Então muitas coisas acontecem na nossa vida que é a vontade de Deus, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Se nós fazermos as coisas, se nós procurar ouvir a voz do inimigo, nós estamos ouvindo a voz do inimigo. Ouvir a voz de Deus é permanecer
firme na fé, diante da dor, da luta e do sofrimento. Mas se manter fiel, que nem Jesus, ele se manteve, mesmo diante da tentação, ele se manteve fiel ao Pai, né? Porque ele, a soberania do Pai, né? Obedecer ao Pai, assim nós temos que obedecer a Jesus. É isso que ele quer que nos obedeça. Então a obediência é tudo a nossa vitória em nome de Jesus. Porque Deus, para nós ser vencedores, nós tivemos, colocamos nossa confiança nele. E não deixa nada nos acontecer. Quem confia em Deus, a pessoa que nem monte do Senhor, não se abala não, viu? Permanece firme no Senhor. E seremos vitoriosos em nome de Jesus, louvado seja, amém? Então, uma boa noite e fique com Deus. E a paz do Senhor Jesus abençoe cada um de vocês, amém?